Quais as reações da convocação de Bolsonaro a manifestações contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal? Eu sou João Nunes da Silva e é sobre esse assunto que vou falar daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Continue conosco. Bom, após o apoio explícito do Jair Bolsonaro às manifestações contra o Congresso Nacional, houve muitas reações, principalmente por parte da esquerda, dos sindicatos, da militância de esquerda, da oposição e de figuras importantes como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, a presidente Dilma e muitas outras pessoas. Dentre também aqueles que reagiram, estão os juristas, estão alguns ministros, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi o caso do decano Celso de Mello, que disse que isso é uma afronta à democracia. Então teve muita reação mesmo, e na verdade essa questão pode não ficar por aí, como diz assim, no deixa disso, no passa pano. A verdade é essa. Além da esquerda e vozes da oposição, tivemos figuras importantes, como já foi demonstrado. Eu vou mostrar aqui algumas figuras importantes também do ponto de vista jurídico. Por exemplo, o que fica evidente é que houve crime, sim, de responsabilidade fiscal. Ou, melhor dizendo, não foi responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade. O que fica evidente é isso. Para o jurista Conrado Mendes, professor de Direito Constitucional da USP, o que Bolsonaro fez é crime de responsabilidade. Segundo o jurista, quebra de decoro é a hipótese legal mais óbvia que o presidente viola com o envio de mensagens para o ato contra o Congresso. Penalidade é a perda do mandato por impeachment, afirma o jurista. A Folha de São Paulo, em seu editorial, também destaca que o argumento de que se trata de interações privadas não o exime da responsabilidade a que o cargo o obriga. Então, ele tem culpa, sim. Bolsonaro sabe, e sabe muito bem, o teor dos atos que sua responsabilidade, melhor dizendo, sua irresponsabilidade divulgou, é o que a Folha de São Paulo apresenta. Para o ex-PGR e ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Bolsonaro cometeu crime de irresponsabilidade. Veja só, para Cláudio Fonteles, ex-PGR, e para o ex-vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, não resta dúvida. O presidente cometeu crime de responsabilidade ao incentivar um protesto contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Para ambos, para que o processo de impeachment avance, é preciso quebrar a passividade do Congresso e do Judiciário. Ou seja, a coisa não deve ser vista de maneira passiva. É preciso deixar essa história do passa-pano, que cometeu crime de responsabilidade, cometeu sim. Para o PSL diz que o apoio de Bolsonaro às manifestações é um ataque à democracia. Veja só, o partido que era o partido do presidente, o PSL. Já para o colunista, o Leonardo Sakamoto, não dá mais para o Congresso passar a mão na cabeça do Bolsonaro. Sim, porque ele já vem fazendo várias coisas. Ele lembra, inclusive, por exemplo, que ainda na campanha para presidente da República, ele colocou um vídeo e que atacava, inclusive, o Congresso Nacional, mais precisamente o Supremo Tribunal Federal, e depois ele fez de conta que não foi culpa dele, não era isso que ele queria fazer. Na verdade, foi o que ele queria fazer, sim, e dessa vez também. E ele sabe que essa manifestação, ele sabe muito bem que essa manifestação é contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. É um foda-se ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, como o general Heleno já tinha, inclusive, falado e que foi divulgado nas redes sociais. Já entre os militares, o clima é do deixa disso. Claro, o Bolsonaro apalpa os militares e aí facilita, né? Então não quer mexer com os militares. Os militares também,
eles também não querem se mostrar muito diante dessa situação. Alguns, inclusive, é que falam alguma coisa e quando fala é dizer, não, ele não quis convocar ato nenhum contra o Bolsonaro, contra o Congresso Nacional, na verdade foi apenas uma coisa privada de apoio. O Mourão, por exemplo, diz isso, né? Alguns militares também dizem isso. A verdade é o seguinte, se os militares ficam caladinhos, eles no mínimo passam pano com a história, né? No mínimo são contra, no caso, esses atos. Na verdade, se eles deixam que essas coisas aconteçam de qualquer jeito, sem fazer nenhuma crítica, então eles estão passando pano também, ou seja, trabalhando contra a democracia, e isso não é bom. Apenas o general Santos Cruz é que chamou a atenção que isso é uma irresponsabilidade. Em suma, o resumo da ópera mostra que Bolsonaro cometeu crime sim de responsabilidade, todavia nota-se ainda um clima de passar pano, de deixa disso, de modo que Bolsonaro vem testando no limite as instituições responsáveis para a garantia da democracia. E olha, isso é muito perigoso. O Bolsonaro vem testando, vem fazendo isso, vem fazendo aquilo. Inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não quis nem se pronunciar. O Rodrigo Maia se pronunciou mais assim muito distante, né? Na verdade, isso é um problema sério se deixa a coisa passar como se fosse uma coisa qualquer. E o Bolsonaro, sim, tem se mostrado autoritário, como já mostrei em vídeo anterior, defende inclusive as ditaduras, defende as torturas, e isso, se isso não tiver um envolvimento maior por parte da sociedade, na verdade, então a democracia vai para o beleléu. Essa é a verdade. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você acha que isso vai ficar assim mesmo? Não deixa disso? O que é que você acha dessa história? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ative o sininho para receber as nossas novidades e também acesse a nossa playlist de sociologia, de política, atualidades, cinema e literatura e muito mais.